Olá pessoal, estamos de volta para a nossa sexta aula. Nós vamos tratar hoje de raciocínio analítico. Raciocínio analítico é uma forma de pensar que nós usamos para resolver problemas, decompondo em partes o problema e buscando entender a causa, ou melhor dizendo, os fatores causais que acometem aquele problema, que geram aquele problema. Como diz, são a gênese do problema. Geralmente é mais de um fator, mas nós temos que entender isso. E tem técnicas muito simples para a gente fazer isso e bem interessantes, principalmente no dia a dia para um escolar de um estudante, né? Mas o raciocínio analítico, na nossa vida pessoal e profissional, ele leva as pessoas a uma coisa chamada impulsividade de opinião. São aquelas pessoas a prioristas, né, que veem uma informação e já julgam a priori. Vem uma imagem lá no Facebook, já dão a opinião dela, uma pessoa fez tal coisa, elas já criticam, sem antes analisar, sem antes observar, sem antes entender o porquê que aquilo foi feito, sem antes ver os dois lados da informação, sem antes ver o que levou a pessoa a fazer aquilo. Isso tudo tem a ver com o raciocínio analítico. Claro, tem a ver com o comportamento, com o jeito de ser da pessoa, mas tem a ver com pessoas que não aprenderam a pensar, não aprenderam a analisar melhor as situações, não aprenderam a checar a veracidade das informações. Então vamos conhecer um pouquinho disso? Uma técnica bem simples e bem popular para nos ajudar a desenvolver o raciocínio analítico, chama-se de técnica dos 5 porquês. Uma técnica muito simples, onde você tem uma situação, um problema, e você pergunta, por que isso aconteceu? Daí tem uma resposta, pergunta de novo, mas por quê? Parece aquela criança, né? Pergunta para a mãe, por que isso é assim? Ela responde, mas e por que isso? E por quê? Daí até que a mãe se enfesa, não, porque é assim e acabou. Então, essa curiosidade inata do porquê 1, 2, 3, 4 vezes nos leva a aprofundar o nosso modelo mental para que a gente possa entender o que está por trás daquele problema de fato. Vamos ver um pouquinho da teoria disso e um pouquinho de exemplos disso daí. A teoria é um pouco mais técnica. A técnica, os 5 porquês, na verdade, é uma técnica mais sofisticada. 5 porquês é o apelido da técnica. Ela chama-se técnica analítica de identificação do fator causal, né? Ela começa com a identificação do problema, depois a estratificação, que é o que eu falei, decomposição em partes menores, e depois você identifica que fatores afetam essa parte, determina se você já entendeu bem aqueles fatores, hierarquiza, quer dizer, quais fatores são mais importantes para causar aquele problema, quais não são. Então, por exemplo, se uma jovem tem um câncer de mama, ou você tem que dizer, puxa, o que levou ela a ter aquele câncer de mama? Tem a hereditariedade, a genética, porque a mãe dela teve, a avó dela teve, então a predisposição era maior. Tá bom, então uma parte é da genética. Mas tem também os hábitos dela, de saúde, os hábitos de vida dela. Ela começou a usar anticoncepcional na adolescência, anticoncepcional hormonal, isso aumenta as chances de ter câncer. Ela começou a fumar muito cedo, né? Os hábitos, ela não tinha uma vida tão saudável, isso aumenta. Ela estava inserida num ambiente de poluição, isso aumenta a chance. Ela tinha um padrão psíquico, mental e comportamental que predispunha aquele processo. Então todos esses fatores são responsáveis pela gênese, pela criação da doença dela, que é o câncer. Mas quando você vai aprofundando a análise disso, a identificação, o raciocínio analítico, você vai descobrindo todos os fatores que são responsáveis, quais os fatores são mais importantes e quais aqueles que você deve trabalhar para evitar e para combater o câncer. Por isso, o 6 é a síntese dos fatores e a verificação de retroalimentação, o quanto um pode influenciar o outro, e principalmente ver a prioridade, né? Será que parar de tomar pílula vai ajudar a diminuir o câncer ou não? Será que parar de fumar vai ajudar? Será que mudar os seus hábitos de vida, de sedentarismo? Será que parar de ter um comportamento de mágoa, de ressentimento, de inveja pode afetar o câncer? Tudo isso pode ser analisado e dentro dos fatores, identificação dos fatores causais. Para aquela pessoa que desenvolve a capacidade de pensar assim, que é fazer as perguntas o tempo todo. Mas por quê? Por que isso? Por que isso é assim? Vamos dar um outro exemplo assim, que eu costumo usar, que é muito comum a todos nós. Vamos pensar assim. Eu sou gestor de uma instituição de ensino, vocês são estudantes, então vocês conhecem a realidade de uma instituição de ensino. E chega uma pessoa para mim e diz, eu acabei de montar uma faculdade, abri um curso de Direito, mas o curso está dando prejuízo, o que eu faço? Uma pessoa priorista diz, olha, melhora a sua campanha de marketing para captar mais alunos, ponha mais outdoor na cidade, faz um comercial de televisão para as pessoas saberem que você existe, faça uma campanha nas escolas para os alunos conhecerem que a sua faculdade está aí. Mas será que eu estou respondendo a coisa certa? Será que eu analisei o problema dele?
Ele me veio com um problema assim, ó, abri uma faculdade de Direito e estou tendo prejuízo com o curso, não estou ganhando dinheiro com o curso. O curso não está sendo rentável, mas eu não posso dar uma resposta para ele de como ele vai resolver isso sem analisar primeiro, sem usar o raciocínio analítico. Como eu faço isso? Primeiro eu tenho que fazer o primeiro porquê, usar os 5 porquês. O primeiro deles é assim, o seu curso está com rentabilidade negativa, está dando prejuízo, porque ele tem pouca receita, poucos alunos pagando, ou porque ele custa caro. Daí você começa a descompor. Daí você vai dizer, eu acho que custa caro. Mas por que custa caro? Ah, os insumos do curso são elevados? Não, não são. O curso de Direito não exige laboratório, equipamento, muita coisa, só o núcleo de práticas jurídicas e os livros. Ah, então não é o insumo. É a estrutura? Não sei. É os professores? Ah, eu estou pagando caro, porque eu tenho juízes, desembargadores no corpo docente. Está caro o meu curso. Ah, então peraí. Então vamos lá. Então a folha docente está caro. Mas por que a folha docente está caro? Ah, porque o plano de carreira é assim. Não, porque estou pagando muitas horas para os professores. Ou porque são professores que vêm de fora e tem um custo maior. Vocês estão vendo? A cada porquê eu vou descobrindo variáveis novas no curso. Aí eu chego à conclusão, o meu curso está caro porque eu tenho esses e esses problemas. Ou poderia ser por outro caminho. Não, meu curso não está caro, o custo não é elevado, mas eu tenho poucos alunos. Então, se o problema é poucos alunos, por que você tem poucos alunos? Eu tenho poucos alunos porque ele entra e sai logo. Ou porque entram poucos alunos. Não, se entram poucos alunos, por que entram poucos alunos? O terceiro porquê? Porque eu não faço uma boa campanha, não faço uma boa divulgação, os alunos não sabem que eu existo, né? Ou porque o preço do meu curso é caro, daí entra mais um porquê, entende? Se é a imagem ruim, o que da imagem é ruim? Ah, a nota do MEC é ruim, meus professores são desqualificados, entende? O preço é muito caro, como eu disse, então você vai desdobrando o porquê. Se os alunos entram e saem, tem uma alta evasão, por quê? Porque a insatisfação é alta. Insatisfação com o quê? Com o curso, com a estrutura, com o horário, com a matriz, com os conteúdos. Olha só quanta coisa. Quando você começa da primeira pergunta, tem um curso que me dá prejuízo. E eu vou passando. Primeiro, por quê? Por que ele dá prejuízo? Ah, porque tem custo elevado e pouco aluno. Por que tem pouco aluno e custo elevado? Por causa disso, disso. Por que isso acontece? Lá, no quinto porquê, eu já tenho uma lista de 20 coisas que influenciam a baixa rentabilidade do meu curso. Daí eu vou organizar essas 20 coisas, agrupá-las, hierarquizá-las, vou ver as que são mais importantes e começar a atuar. Então, vou mudar meu corpo docente, vou mudar a minha matriz curricular, as instalações, melhorar a minha campanha e vou fazer essas coisas. Aí sim, eu tenho chance de resolver o problema. Não simplesmente agindo apressadamente com a informação do problema. Estão vendo como é interessante você aprender a pensar analiticamente, aprender a raciocinar analiticamente? E essa técnica, que aparentemente é uma brincadeira, 5 porquês, parece coisa de criança, é uma forma que te ajuda. Faça isso o tempo todo naquilo que você está pensando e você vai ver que você começa a se aprofundar nas questões. Esses dias chegou uma aluna para mim e falou, olha, por que na escola tal, 35% das crianças de 9 a 8 anos tomam Ritalina e são consideradas hiperativas? Olha que pergunta interessante. Tá bom, vamos lá. Por quê? Ah, porque o pediatra está receitando isso. Mas por que o pediatra está receitando isso? Porque chega indicado da escola criança com hiperatividade? Mas por que chega indicado da escola? Porque tem uma professora lá que acha que toda criança indisciplinada e com falta de limites é hiperativa? Aí você começa. Daí você descobre que o problema não está nem no pediatra, nem no psicólogo, está em alguns professores que veem a hiperatividade de uma forma inadequada. Olha que legal a gente aprender esse raciocínio analítico e aprender a pensar melhor sobre as situações e não mais fazer julgamentos apressados e inapropriados das coisas e resolver os problemas da nossa profissão e da nossa vida de modo mais inteligente. Vamos pensar nisso? Obrigado e logo estaremos na próxima aula.